O Lázaro Barbosa, aquele criminoso que está aterrorizando Goiânia, será que ele é um psicopata? Olha, o vídeo de hoje é muito curto porque a resposta é eu não sei. Pronto, era isso. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Por que que eu digo que eu não sei se o Lázaro Barbosa é ou não é um psicopata? Porque psicopata não é sinônimo de criminoso cruel. É isso que a gente precisa entender. A gente fica assistindo e falando e dizendo, porque fulano para fazer isso só pode ser um psicopata, ele não pode ser normal e etc. Bom, normal ele não é de fato, claro, porque ele faz coisas que não são normais, que a maioria das pessoas não faz, enfim, é uma coisa que foge do padrão, que foge da média, então, por qualquer critério que a gente queira pensar, ele é anormal, ele não segue a norma, ele não segue as regras, e enfim, foge do padrão. Agora, não ser normal é diferente de ser doente, não é? A psicopatia é uma forma grave de transtornos de personalidade, caracterizada por uma série de sinais e de sintomas que configuram, né, um diagnóstico de alguma maneira. E o fato de o sujeito não ser normal não significa necessariamente que ele tenha um diagnóstico, que ele tenha alguma doença. A gente já falou isso algumas vezes, mas esse critério de normal ou anormal como doente ou saudável, ele tem um monte de furo. Se você pensar em cárie dentária, por exemplo, cárie dentária é normal no sentido de que todo mundo tem praticamente, mas é uma doença. Então é normal, mas é doença. Quando você pensa então numa pessoa super dotada, super inteligente, etc., aquilo não é normal, mas não é doença. Então essa coisa de anormalidade, doença, não anda junto. Né? O sujeito pode ser bem estranho, bem diferente da média e não ser doente. Mas daí as pessoas falam assim, mas o psicopata não é mau? O psicopata não é uma pessoa que faz coisas ruins? Olha, existem critérios que a gente aceita mundialmente para definir o que é ou não é psicopata. Aliás, o critério mais utilizado hoje é uma escala chamada PCLR, que você vai pontuando, você vai dando pontos para as pessoas, dependendo do tipo de comportamento que ela tem, do tipo de atitude que ela faz, etc. E vai somando, chega a um determinado nível que a partir daquela nota, a partir daquele número, você pode dizer, esse sujeito é um psicopata. Né? Então são critérios que vão desde, obviamente, a ausência de empatia, né? Não sofrer pelo sofrimento do outro, mas também a insensibilidade, não reagir emocionalmente diante de estímulos, por exemplo, leva um susto, o coração não dispara, vê uma coisa ruim, não se sente mal. Isso a gente não conseguiu examinar no Lázaro, eu não sei se ele tem isso ou não. Essa insensibilidade é medida, a gente parece que realmente ele não tem empatia, porque ele vai e mata quem tem que matar para fugir, ele estupra se ele quer estuprar e etc. Mas essa insensibilidade fisiológica, eu não sei se foi medida já nele. Né? Mentira patológica, loquacidade, né? Um charme superficial, manipulando os outros para fazer o que quer. A gente não sabe, a gente sabe que ele é violento, que ele obriga as pessoas a fazer o que ele quer, mas ele tem um charme superficial, ele é manipulador, ele é loquaz, né? Ele é impulsivo, ele tem um descontrole emocional, ou ele faz aquela coisa muito bem planejada, faz com intenção, não é uma coisa impulsiva? A gente não sabe. Baixa tolerância à frustração, outro critério, será que ele tem? Eu não sei, não conheço, não avaliei. Outra característica comum dos psicopatas, a ausência de metas de longo prazo. A gente não sabe, quer dizer, eu pelo menos não sei, não conheço a história dele, não dá para dizer, eu não posso dizer que ele é um psicopata. Né? Tendência ao tédio, uma necessidade de estimulação, de procurar coisas para se estimular, né? Quase que um vício em adrenalina. Ele tem? Também não sei. Mas percebe como dar um diagnóstico por alguns comportamentos para uma pessoa e dizer, olha, por esse comportamento que eu estou vendo, ele é um psicopata, é uma coisa meio superficial. Você precisa, para afirmar que uma pessoa tem essas características, conhecer a vida dela como um todo. Aliás, se a psicopatia é uma forma de personalidade que é grave, a gente já viu em outros vídeos aqui que a personalidade ela é pervasiva, ela aparece em várias áreas da vida da pessoa. Ela não é só psicopata numa atitude, ela é em todas as atitudes. Né? Se o sujeito não tem empatia, ele não tem empatia com praticamente ninguém. Lógico que vai ter graus, o sujeito pode ser menos psicopata e ter empatia com pessoas muito próximas, ou ele pode ser mais psicopata e não ter empatia com ninguém. Mas isso é em todos os lugares, não é só com as vítimas do crime dele. Não, Daniel, mas por que ele mata? Como é que pode alguém matar a família inteira para fugir? Bom, eu não estou dizendo que ele é bonzinho, ele é uma pessoa má.
Isso, as atitudes deles já mostram que ele é uma pessoa má, mas maldade não é um critério diagnóstico para a psicopatia. Tem psicopata na política, nem não posso, né, pensar aqui em alguns nomes, mas eu não vou falar. Tem psicopata na universidade, tem psicopata em qualquer lugar, tem psicopata nas empresas. Né? Estima-se que a prevalência de psicopatia na população geral seja mais ou menos 1%. Né? Então, a cada 100 pessoas, uma é psicopata. Então, você não precisa também ficar caçando psicopata por aí, procurando. Será que fulano é? Será que Beltrano é? Será que como é que eu vou, quem eu vou descobrir? Como é que eu vou descobrir quem é psicopata? Não precisa. O nosso círculo de pessoas próximas é de mais ou menos 100 pessoas, assim, então você tem um psicopata perto de você no máximo, se tiver azar, né? Se tiver sorte pode não ter nenhum, se tiver azar pode ter mais de um, mas de qualquer maneira não é aquela coisa assim de que seu vizinho é um psicopata, seu chefe é um psicopata, seu ex-marido é um psicopata, não necessariamente, pode ser. Mas a gente não sai caçando por aí. E para saber que a pessoa é psicopata, tem então essa série de critérios. Né, que você vai ver, não, a pessoa ela tem um pouco, ela tem muito. Se ela tem muito, você dá mais pontos. Se ela tem médio, você dá um pouco de pontos. Se ela não tem, você não pontua. E você vai somando isso e estabelece uma nota de corte, né, um score que a gente fala. A partir dali, a pessoa é formalmente classificada como psicopata. Então, o Lázaro é ou não é? Não sei. Você avaliou? Eu não avaliei. Eu não posso dizer nada disso. Eu só posso dizer ele é uma pessoa má. Se ele mata a família inteira, pode ser que ele esteja matando a família inteira só para poder escapar. E ele é um cruel, né? Não se porta com a vida do outro e coloca o seu objetivo acima até da própria vida dos outros, então mata todo mundo para não ser perseguido. Então, realmente é uma pessoa muito má. Isso é uma falta de empatia? Sim, isto é uma falta de empatia. Me parece que ele não sofre com o sofrimento alheio. Até porque tem história de estupro, né? Tem história de outras violências. Mas só a falta de empatia não fecha critério para diagnóstico de psicopatia. Quando a gente usa um carimbo da saúde mental, né? Seja psicopatia, transtorno de personalidade antissocial, etc., para classificar qualquer tipo de criminoso, a gente está prestando um desserviço. Né? A gente está prejudicando a sociedade, porque aumenta o estigma com pessoas com transtornos mentais. A gente está prejudicando a justiça, porque aí então a pessoa não tem mais culpa pelo que ela faz, né? A pessoa, afinal de contas, ela tem um problema, ela tem uma doença, e a gente fica se enganando. E sabe qual é o principal ponto que a gente se engana? A gente começa a achar que vai ter uma explicação. Ah, não, isso aconteceu porque ele foi abusado na infância, ou porque ele sofreu quando era pequeno, ou porque ele foi torturado, ou porque ele nasceu com o cérebro torto, etc. E, na maioria das vezes, a gente não tem explicação. Tem um monte de gente que é abusada que não fica... a maioria das pessoas que sofrem algum tipo de violência não se torna criminoso. Os cérebros nascem com configurações super diferentes umas das outras e a maioria das pessoas não é criminosa. Então, a gente não tem uma causa. E quando a gente quer colocar no colo de um transtorno mental, seja um transtorno de personalidade ou o que for, a explicação para a criminalidade, a gente se engana achando, não, o dia que a gente encontrar a causa, a gente resolve a criminalidade. Não vai resolver desse jeito, simplesmente porque não vai ter uma causa. Comportamento humano é complexo, tem uma série de fatores. A personalidade do sujeito, sem dúvida, é um fator, mas o meio que ele cresceu, o jeito que ele foi educado, condições socioeconômicas, condições educacionais, as vivências da infância, as possibilidades de vida, tudo isso vai se juntar, inclinando o comportamento de uma pessoa para um lado ou para o outro. Então você não consegue encontrar uma variável e dizer, é por isso. O Lázaro fez esse crime porque alguma coisa, porque é psicopata, ou porque tem um transtorno de personalidade, ou porque isso, porque aquilo, não tem um porquê. Eu sei que é angustiante, eu sei que muitas vezes quando esses comportamentos anormais, eles são notícias, as pessoas perguntam para a psiquiatria, né? Um anormal aí agindo, o que a gente pode fazer? E a psiquiatria, na maioria das vezes, pode fazer muito pouco, porque a psiquiatria cuida de pessoas com transtornos mentais, cuida de doentes, para que eles melhorem, para que seus sintomas não atrapalhem sua vida, não coloquem eles em risco. Lembrando, inclusive, que a maioria das pessoas com transtornos mentais tem risco de ser vítima de violência e não autor de violência. Né? No próprio caso do Lázaro, já teve um rapaz que foi morto, que postou na rede social que era fã do Lázaro, a polícia entrou e acabou atirando no rapaz, o rapaz morreu e ele tinha um transtorno mental, por isso que ele tinha uma deficiência ali, intelectual, estava postando que era fã do Lázaro e acabou sendo morto. Então, as pessoas com transtorno mental de verdade têm mais risco de ser vítimas de violência do que ser autoras de violência. A gente sempre precisa lembrar isso para combater o estigma. Se você tiver mais informação aí sobre o Lázaro, porque eu falei que eu não sei
quase nada sobre ele, só sei dos crimes que ele está cometendo, então não posso fazer o diagnóstico. E aí, você sabe de alguma coisa mais sobre o Lázaro? Se tiver informações aí que eu não tenho, que eu falei que eu não sabia quase nada a não ser os crimes, coloca aqui nos comentários, diz aí o que você acha da psicopatia ou da não psicopatia, conhece crimes bárbaros que as pessoas já foram avaliadas e que não tinham transtornos mentais? Comenta aí pra gente continuar a nossa conversa. Não se esquece de se inscrever no canal, clicar nos alertas para saber dos próximos vídeos, de dar aquela maratonada aí sobre outros vídeos que a gente tem sobre crimes, sobre psicopatia, sobre transtornos da personalidade, porque assunto nessa área é que não falta pra gente conversar.